Olá, seja bem-vindo a mais um Hired, um bate-papo super maneiro com os devs que foram contratados através da nossa plataforma da Dil. Eu sou a Carol da Dil e a nossa convidada de hoje é a minha xará, Caroline. Tudo bem, Carol? Me conta um pouquinho sobre você, a sua idade, de onde você é. Meu nome é Caroline, eu tenho 28 anos, eu sou de São Paulo, capital. Eu já era formada em Engenharia de Controle e Automação, era a minha primeira graduação. E em 2020 eu dei início à minha segunda graduação em Ciência da Computação, porque eu queria fazer alguma coisa com que eu me identificasse mais. Eu vinha trabalhando, né, com projetos de segurança eletrônica predial em plantas, né, além do acompanhamento e execução nas obras. Não era uma coisa que eu gostava de fazer. E como eu já tinha tido um pouco de contato de programação na minha primeira graduação, eu resolvi ir atrás disso mesmo, de fazer o que eu gostava de fazer desde a minha primeira graduação. Eu foi assim que eu acabei fazendo, entrando na minha segunda graduação agora de ciência da computação. Estou terminando, né, concluindo o segundo ano. E eu conheci a Dil, eu estava procurando alguns cursos, né, para me aprofundar em .NET, que eu havia feito um curso de C Sharp, já independente, e eu queria ter mais conhecimento de .NET, e um amigo meu do trabalho acabou me passando um link, chamado até uma plataforma chamada YTech, que tinha discriminado vários cursos, e um dos cursos que eu achei lá foi um curso da Dil, de um bootcamp de .NET. Na época era disponibilizado pelo Localiza. E foi assim que eu conheci a Dil e comecei a fazer os cursos da plataforma. Carol, quanto tempo você ficou trabalhando na sua primeira área de formação? Então, eu fiz o estágio por mais ou menos um ano. Depois eu passei num concurso no Ministério Público. Eu fiquei quase 3 anos num cargo que não era o cargo da minha formação, mas eu também tive um acidente, então eu fiquei bastante tempo afastada, enfim. E em 2019 eu consegui ir para a área de engenharia do Ministério Público e eu estava trabalhando lá desde 2019. Eu estava de julho de 2019 até outubro no setor de engenharia do Ministério Público, trabalhando com projetos assim de câmera, de alarme, de controle de acesso e projetos em planta mesmo para os prédios do Ministério Público, né? Carol, conta aqui pra gente como que você decidiu por onde começar. Porque muita gente que tá começando, que tá chegando agora, tem dificuldade, né? Fala assim, ai, por onde que eu começo? Qual trilha que eu faço? Como que você decidiu? Eu tive uma ajudinha, na verdade. Inicialmente, eu estava tentando até fazer uma migração para o setor de TI do próprio Ministério Público. E eu conversei com o diretor de lá, e eu falei que eu tinha interesse em ir para essa área de desenvolvimento, se seria possível conseguir essa remoção para o setor deles. E ele me informou que lá eles trabalhavam com duas tecnologias, que eles usavam ou o Java ou o .NET no desenvolvimento. E que caso eu fosse para lá, eu poderia escolher. Então eu comecei a estudar, né? Eu vi um pouco de Java e eu tive bastante contato com Java na faculdade. E como eu não tinha tido contato com o .NET, eu fui estudar por conta mesmo a parte do .NET. Então eu vi um pouco de C Sharp e depois eu fui estudando .NET um pouquinho de MVC. E aí eu descobri esse curso da Dil. E foi assim que eu acabei chegando, assim, e eu me identifiquei com o .NET e sim, deu certo, sabe? Mas eu tive um empurrãozinho. Foi quase que um amor à primeira vista aí, né? Chegou Quase, perto. quase. Então, assim, já que você teve a sua escolha aí, você teve seu amor aí quase à primeira vista, conta pra mim um pouquinho sobre as trilhas que você já fez aqui na Dil. Então, eu comecei fazendo a trilha, o Bootcamp do Localiza, que foi o primeiro bootcamp com o qual eu tive contato. Só que quando eu comecei o bootcamp, como eu tinha tanto trabalho quanto a faculdade, estava meio difícil eu conseguir concluir. Eu fui fazendo, e enquanto eu ainda estava na trilha da Localiza, abriu a inscrição para a GFT. E aí eu fui ver, porque eu não conhecia a GFT. Eu fui começar a pesquisar, eu vi o vídeo na introdutório e eu achei bem legal, assim. E aí eu pensei assim, cara, eu quero entrar na GFT, né? Gostei muito da empresa e tal. Eu vou focar nesse. Então, eu comecei a fazer, eu me inscrevi no da GFT
e foquei no bootcamp da GFT. Enfim, o bootcamp da Localiza me ajudou a concluir o da GFT em tempo hábil, porque já tinha muita coisa que já havia concluído, mas como eu não conseguiria concluir os dois, né, por conta da carga do trabalho, da faculdade, eu foquei no da GFT e eu fiz o da GFT. E foi o primeiro bootcamp que eu concluí. Foi o da GFT. E depois eu comecei a fazer também um curso um dos bootcamps da Avanade para complementar, porque alguns cursos individuais tinham no da Avanade, mas não no da GFT. Eu comecei a fazer o da Avanade. E aí me ligaram da DIL, né, perguntando se eu teria interesse em participar do processo seletivo da GFT. E aí eu aceitei. Disse assim, não, eu quero, né? E eu comecei a fazer as etapas da GFT e concorrentemente fazendo o bootcamp da Avanade, mas eu foquei no processo seletivo da GFT. Então, assim, o da Avanade eu acabei também não conseguindo terminar ainda por conta do tempo, né, do trabalho, da faculdade, porque o da GFT eu consegui concluir porque eu usei o tempo das férias no meio do ano, eu tirei uns dias de férias do trabalho, tinha férias da faculdade, e aí eu consegui dar um gás para terminar. Mas, assim, concluir, assim, foi o da GFT e alguns outros cursos avulsos que existiam nos outros bootcamps. E dos desafios que você realizou na plataforma, assim, qual que você falou? Ai, meu Deus, será que eu consigo? Será que vai? Será que não vai? Meu Deus, será que eu digitei o código errado? Caramba, é difícil até pensar em um deles, assim, porque, cara, tem bastante desafio para fazer. E, assim, eu tinha uma certa preocupação por eu não ter tanto domínio, eu não ter tanto domínio da parte de desenvolvimento, porque eu tenho a lógica de programação e os conceitos de programação orientada a objetos, para mim, são tranquilos. Mas domínio no desenvolvimento em si é uma coisa que eu tô aprimorando mais agora que eu tô na GFT. É uma coisa que eu não tinha tanto. Então, os desafios que tinha que entregar mesmo, alguns sisteminhas, mesmo que fossem mais básicos, né? Eram os desafios que eram mais difíceis para mim. Aqueles desafios de lógica eram mais simples, porque para mim é a parte mais fácil. Mas os códigos que a gente tinha que entregar mesmo, subir no GitHub, eles davam um pouquinho mais de trabalho para mim, um pouco mais de preocupação mesmo, porque ainda não é meu forte. Bom, já que não é seu forte, provavelmente teve um aí que você se sentiu extremamente realizada ao concluir. Qual que foi? Olha, eu assim, gostei muito de fazer o projeto que você tinha que fazer um sisteminha assim básico, né? De catálogo de filme e série, né? Bem básico. Assim, apesar de eu não conseguir, eu não sei muito sobre o front-end e tal, ter conseguido fazer a parte do back-end e fazer funcionar, e trabalhar com Enum, que é uma estrutura que eu ainda não estou muito acostumada, foi assim, bem legal de poder concluir. Mas, assim, no geral, os projetos de código, né, mexendo já com mais modelos, né, mais classes, entidades, como esse da série ou do banco, foram realmente muito, muito legais de ter concluído. Ó, já dá até pra pensar em criar o próprio streaming aí, gente. Ah, dá não. Mais um pouquinho, então. Treinar mais um pouquinho, Mais um pouquinho. aí se lança o próprio streaming. Não, tem mais um pouquinho. Agora a gente está tendo um treinamento bem legal, né? E eu estou aprendendo bastante em relação às arquiteturas dos programas, né? A gente está focando um pouco agora em MVC, vamos ver alguns outros padrões de arquitetura de design dos programas. E eu tenho aprendido bastante coisa agora. E está sendo, assim, fenomenal começar o estágio dessa maneira, né? Ter todo esse tipo de informação, todo esse tipo de suporte que a empresa está tendo. Eu estou realmente aprendendo bastante coisa. Então, eu tô conseguindo mesmo aplicar meus domínios, né? De lógica de programação e programação orientada a objetos e, de fato, aprender como
desenvolver uma aplicação, assim, até meio do zero, agora pelo estágio. Eu tô realmente aprendendo bastante coisa. Que legal, Carol. E assim, bom, tô vendo que você tá super animada, tá super aí vibrante. Nós também estamos super vibrantes com a sua contratação. Mas me conta um pouquinho como que foi o processo seletivo. O processo seletivo, bem, teve a parte, né, mais pesada, né, que levou mais tempo, que foi a conclusão do bootcamp. Então, eu recebi uma ligação da Dil perguntando se eu teria interesse em participar. Eu disse que sim. E então, foi agendada a dinâmica de grupo, foi a primeira etapa do processo seletivo. E a gente fez a dinâmica de grupo, e assim, eu confesso que quando eu estava na primeira graduação, eu era muito ruim em dinâmica de grupo. Eu estava uma certa preocupação, assim. Mas passou a dinâmica de grupo e foi assim, super tranquilo, foi muito bacana, assim, o modo como foi conduzida a dinâmica. E né, a gente fez a dinâmica de grupo e tal. Depois de um tempo veio a resposta que eu havia passado. E então eles passaram a data do teste técnico. E aí, durante o teste técnico, a gente, né, com as câmeras ligadas, eles passaram alguns exercícios que nós tínhamos que resolver, escolhendo uma das linguagens de programação dos bootcamps, né, que seria ou Java ou C Sharp. Foram, se não me engano, 4 exercícios no total. Os exercícios eram todos focados em lógica de programação mesmo e programação orientada a objetos. Eles não tinham muito... eles não pediam muito conhecimento na parte de desenvolvimento, era mais na lógica, para ver se a pessoa conseguiria resolver os problemas. E depois dessa fase técnica, passado um tempinho, eles chamaram para entrevista. E a entrevista, eu fiz a entrevista, que era foi uma gestora, no meu caso, e os instrutores de .NET e Java. Eles fizeram algumas perguntas técnicas, fizeram algumas perguntas também para avaliar as soft skills, né, as skills comportamentais. E aí essa foi a última etapa, e foi uma etapa que depois gerou uma certa ansiedade, porque eles falaram que eu teria resposta até segunda-feira, mas chegou segunda-feira, a resposta não tinha vindo ainda, e eu já comecei a ficar preocupada, pensei, eu não passei. Aí, depois de 15 dias veio a resposta e veio a resposta positiva. Aí eu fiquei, né, super feliz e tal. E o processo em si foi esse. Aí depois começou o processo de documentação, né, para conseguir ingressar a tempo na empresa e tal, mas o processo seletivo até a entrevista foi esse. E aí depois do sim foi só alegria. Foi só alegria começar a correr atrás de documento, né, porque precisava das documentações de desligamento do emprego para conseguir começar lá na empresa e tal. Aí foi uma outra correria, mas foi uma correria boa. Que legal, Carol. E olha, parabéns pela coragem, né? Porque muita gente fala assim, sair do setor público tem ali a questão de estabilidade, né? Questão de concurso e tudo mais. Sim. E você não, você falou assim, não, é meu sonho, eu quero trabalhar com isso, eu quero GFT e só foi, né? Eu fui, assim, e é engraçado que eu não conhecia o GFT, mas pelo vídeo de apresentação, pelo contato que a gente teve com as pessoas durante o processo seletivo, deu para perceber como a empresa, ela trata as pessoas, assim, como pessoas mesmo, sabe? A gente conseguia ver o tratamento incrível que a empresa dava aos colaboradores, mesmo a gente, né, estagiário. E assim, eu fiquei muito, muito maravilhada com a empresa. E sem contar que é uma empresa alemã, e eu estudo alemão de vez em quando, assim, sabe? Então eu achei bem legal. E assim, eu tenho, né? Tenho 28 anos, mas não tô velha ainda. Dá pra ir. A gente vê o pessoal assim na faculdade, 10 anos mais novo, né? Eu falei assim, gente, mas será que dá? Mas eu fui, eu pensei direitinho, eu tinha condições mesmo, né, financeiras de conseguir ir agora. Eu não tenho nenhum dependente, eu falei assim, se eu for fazer isso, tem que ser agora. Que massa, Carol. E para quem tá começando agora, para quem tá aí
Na mesma situação que você esteve há um tempinho atrás, aí, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será, meu Deus? Será que eu jogo tudo pro alto? Qual que é a sua dica de ouro para essas pessoas? Assim, se vocês tiverem, eu sei que muito o maior peso nessa decisão às vezes acaba sendo, né, financeiro, né, de estabilidade. Se você tiver a possibilidade de fazer essa transição sem se preocupar com essa parte da vida, vai, porque não vale a pena a gente ficar preso fazendo uma coisa que a gente não goste, por mais que atualmente, né, a gente até tenha um retorno financeiro maior e tal, a longo prazo não vale a pena. O que vale a pena é fazer o que a gente gosta, né, Carol? Sim, com certeza. Carol, eu quero te agradecer pela sua participação. Eu amei conhecer sua história, sua coragem, né, de fazer aí quase que uma transição, uma transição de carreira, né? Precisa aí coragem para você falar assim, não, quero seguir meu sonho, e você foi. Parabéns, te desejo muito sucesso na sua jornada. Ai, muito obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui. Fico muito feliz de ter tido o convite. E obrigada, né? Obrigada, Gil, também pela oportunidade, porque se eu não tivesse encontrado, né, a Gil, assim, meio que do nada, eu não ia estar aqui hoje. Eu queria agradecer, né, todo mundo. Que legal. E você não se esqueça de deixar o joinha aqui, de se inscrever no nosso canal e, claro, de se cadastrar no Dil.me.